queridos alunos da Escola de Desenvolvimento da Vida. Hoje estaremos estudando a lição de número 11 e quem vai nos trazer esse estudo é o diácono Vitor Sampaio. A lição, que tem como subtítulo Equipe e Trabalho em Equipe, o papel dos participantes, será dividida em 2 domingos. Estão lembrados do comunicado que eu fiz domingo passado, da novidade? Nós temos a seguinte novidade: a igreja está agora com uma classe com o objetivo de preparar pessoas para o batismo e para a recepção como membros de nossa igreja. Terá um período de 3 meses, começando hoje às 9 horas e terminando às 9 horas e 50 minutos. À frente dessa classe está o nosso presbítero Cláudio Nu. O material que eles irão utilizar é esta revista aqui, ok? Então, hoje já está tendo início esta classe. Ela é presencial, mas as classes da Escola de Desenvolvimento da Vida continuarão por meio deste canal, ok? Fiquem com Deus, um bom domingo e um bom estudo nesta manhã. Um grande abraço. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Quero saudar a todos e todas com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nessa manhã para continuarmos ao estudo da Escola de Desenvolvimento da Vida, na lição 11, que fala acerca do trabalho em equipe e o papel dos seus participantes. Um tema muito importante e justamente nesse mês que nós comemoramos o despertamento de vocações. Então, nada mais pertinente do que nós nos dispormos a servir e sabermos como trabalhar também em equipe para que isso aconteça. Então, gostaria de orar com você para que demos início a essa aula. Pai Santo, nós queremos te agradecer por mais essa manhã, onde podemos refletir, Senhor, acerca do trabalho em equipe. Que o Senhor nos ajude a entender o quanto nós precisamos, Senhor, um dos outros, e que o Senhor nos ajude a fazer isso, Pai, no desempenho da Tua obra. É assim que oramos e pedimos a Tua orientação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nós temos aí o nosso tema e temos também o sumário, que vai falar acerca das bases bíblicas do trabalho em equipe, dos tipos de servos na Bíblia, o perfil de voluntários para o ministério eclesiástico, diferença entre grupo e equipe, características básicas das equipes e as armadilhas do trabalho em equipe. Então, nessas 2 aulas que nós estaremos trabalhando esses assuntos. E as nossas lições sempre trazem competências que devem ser construídas. E a competência-chave que devemos construir através dessa lição é realizar trabalhos em equipe, aprendermos a trabalharmos em equipe. E as competências secundárias é sabermos descrever exemplos bíblicos para o trabalho em equipe, identificar os tipos de servos na Bíblia, discriminar o perfil de voluntários para os ministérios eclesiásticos, diferenciar trabalho individual, em grupo e em serviço, descrever as características básicas do trabalho em equipe, descrever as armadilhas de trabalho em equipe e saber trabalhar em equipe. Então, queria começar com vocês com essa frase: trabalhar em equipe é uma arte. E quando nós pensamos nisso, nós pensamos nas dificuldades que temos para trabalhar em equipe, em como é difícil a gente conseguir alinhar uma equipe para que ela trabalhe de maneira coesa, de maneira produtiva, para fazer aquilo a que ela se dispõe. E quando eu penso nisso, eu que gosto muito de futebol,
penso ali no trabalho de uma equipe de futebol para desempenhar um bom futebol, que a gente chama do futebol arte. E nós precisamos ali de 11 jogadores que trabalhem em equipe para o time poder construir um jogo que dê gosto de ver e que as pessoas olhem e seja tanto eficiente fazendo gols, mas também que seja um time compacto na defesa e saiba se portar em todos os tipos de situações, e um time que dê gosto de ver, que não seja só o resultado, mas também que ganhe, né, praticando, né, um futebol que a gente gosta de assistir. E numa equipe também nós precisamos, da mesma maneira, superar, né, alguns obstáculos para que a gente possa trabalhar em equipe. Nós podemos perceber que existem algumas dificuldades para esse trabalho fluir, né? Uma delas que eu citei aqui foi o individualismo. É muito difícil trabalhar em equipe quando as pessoas ali olham apenas o seu ponto de vista, o seu lado, e querem às vezes fazer prevalecer unicamente as suas ideias, ou então querem, né, se isolar. É muito difícil quando enfrentamos, né, temos membros de uma equipe que são individualistas, que vão puxar tudo para ele. Também o egoísmo, quando aquelas pessoas, né, que buscam ali simplesmente, né, o seu bem-estar, e o do outro simplesmente não importa. Aquilo que às vezes é ruim para o outro, aquela pessoa não está preocupada porque a única preocupação dela é com ela própria, é com o seu eu. Também algumas dificuldades do trabalho em equipe é a falta de habilidade. Às vezes algumas pessoas que querem desempenhar uma determinada função, mas muitas vezes não têm capacidade para fazer aquilo. Isso pode ser uma coisa que atrapalha, né, o bom andamento de uma equipe, de alguém que não tem aptidão para a coisa ou que não buscou se preparar para realizar aquilo. Isso prejudica o trabalho em equipe. Outra coisa que prejudica o trabalho em equipe é a falta de zelo. Quando temos na equipe, né, pessoas que não prezam por aquilo que estão fazendo, né, simplesmente fazem as coisas, né, de qualquer jeito, de qualquer maneira, isso gera, né, desgastes dentro de uma equipe. Uma equipe que está buscando sempre, né, a excelência, ou seja, fazer o melhor que puder com os recursos que tem. Quando tem uma pessoa que destoa disso, né, pode atrapalhar aí o trabalho em equipe. Vemos também a necessidades do trabalho em equipe. Então, num trabalho de equipe, nós precisamos, né, estar avaliando constantemente esse trabalho em equipe, né, como ele tem sido desenvolvido, de que maneira ele pode melhorar, como ele pode ser aperfeiçoado, né. Essa avaliação precisa sempre ter num grupo de trabalho para que as coisas andem bem. Outro ponto que nós precisamos como necessidade é estabelecimento de metas. Precisamos ter objetivos claros no qual a equipe esteja ali empenhada em alcançar. Hoje na nossa igreja uma realidade que estamos próximos é o culto ao vivo. E a equipe de trabalho precisa estar empenhada em alcançar esse objetivo, essa meta. E são várias áreas que precisam ser feitas, mas é um coletivo que vai alcançar isso, né? O trabalho de toda uma equipe que vai possibilitar isso acontecer. Outra necessidade de trabalho em equipe é a divisão de papéis. É de cada um saber ali o seu papel. E saber a importância também do seu papel
no desempenho da equipe. Como eu mencionei aqui, um time de futebol, um time de futebol tem vários atletas de várias posições, zagueiros, atacantes, meias, laterais, goleiro, e cada um trabalha ali na sua função, mas em prol cada um tem que saber o que fazer ali para o melhor desenvolvimento da sua equipe. E a outra são os relacionamentos pessoais. Precisamos nos relacionar bem, As pessoas que fazem parte da nossa equipe, nós precisamos ter um mínimo de respeito. É claro que podem não ser grandes amigos, mas no mínimo precisa haver uma relação saudável entre as pessoas que fazem parte da equipe. É muito complicado se você vai fazer parte de uma equipe com uma pessoa que você não quer estar junto ou que você desgosta. Torna o trabalho muito mais difícil e muito mais pesado. E nós vemos também, vamos ver aqui, bases bíblicas para o trabalho em equipe. E nós começamos ali por Gênesis, que vai na formação do homem, Deus falando que não é bom que o homem esteja só. Então o ser humano não foi feito para viver isolado, não foi feito para viver em si mesmado, não. Quando Deus na criação olha e vê o homem só, ele providencia alguém para fazer companhia a ele. Então, da mesma maneira, nós como seres humanos não fomos criados para viver só, fomos criados para viver em sociedade e precisamos saber disso para que nós possamos desempenhar um bom trabalho em equipe. A Bíblia fala também em Eclesiastes 4, 9 a 12, vai falar que é melhor serem 2 do que 1. Aí vai falar a respeito do trabalho em equipe. E é interessante que às vezes a gente usa esse texto muito para casamento. E realmente é um texto muito bom para um casamento, porque o casamento exige uma parceria, mas também é para todo o relacionamento. É preciso que as pessoas trabalhem em conjunto, e é muito melhor trabalhar em conjunto do que trabalhar sozinho, no sentido de que quando temos mais de uma pessoa, nós conseguimos alcançar coisas maiores. Nós nos limitamos muito quando individualizamos alguma coisa. O nosso alcance naquilo que a gente pode fazer sozinho é muito pequeno dentro do que a gente pode fazer dentro de uma equipe. E a Bíblia também vai falar também acerca da comunhão. Em 1 de João vai falar que nós precisamos ter comunhão para que nós mantenhamos a comunhão uns com os outros. Então, o Senhor pede que nós mantenhamos como cristãos em comunhão uns com os outros. E Eclesiastes novamente vai falar a respeito do trabalho, do proveito do trabalho, que só se vive quando se tem o coletivo. Para que se trabalhar, gastar a sua vida correndo atrás de coisas e não poder compartilhar com ninguém? Não obrigatoriamente é necessário que você seja casado, que você consiga. Uma pessoa mesmo solteira, ela não precisa viver isolada. Ela pode ter sua família, pode ser amigos com quem ela pode compartilhar as coisas. É muito bom que nós tenhamos isso. Tenhamos com quem contar, com quem dividir aquelas coisas, as nossas lutas, as nossas vitórias também. Então, todo o trabalho só faz sentido se a gente tem alguém com quem compartilhar aquilo para que trabalhamos. Seguindo nos exemplos bíblicos de trabalho em equipe, nós temos aí a Trindade. A Trindade como sendo
um referencial de não isolamento, né? Muitas pessoas pensam que Deus é um Deus solitário, mas se enganam. É a Trindade, que nós sabemos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e foi assim desde o princípio. Então, desde quando Deus cria o homem, Ele cria dentro da experiência dele mesmo de viver em comunidade. O Deus uno, né, que não é de unitário, mas é de unidade, ele vive em comunidade. Então, fica como exemplo para nós também que nós precisamos também estar, né, nos relacionando uns com os outros, se o próprio Deus é um Deus que se relaciona. Temos também como exemplo a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso vai falar para nós sempre colocando a questão do nós, né? É o Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos. Deus é um Deus não simplesmente exclusivista, não é um Deus pessoal, mas não exclusivista, é o Deus, né? É o nosso Deus. Então, é um Deus que trabalha com o povo, é um Deus que guiou um povo no meio do deserto, livrando esse povo da escravidão, guiando esse povo até uma terra. Então, esse Deus é um Deus comunitário, é um Deus que nós partilhamos dele. E outro exemplo é a Igreja de Cristo. Nós temos a Igreja de Cristo como referencial também para as nossas vidas. Jesus nos chama para viver em comunidade. O sacrifício que ele faz na cruz do Calvário, ele é um sacrifício pela sua igreja. Ele ama a sua igreja, se entrega por ela, a redime, a liberta. E a igreja é uma comunidade. Não existe igreja de um. Um só não pode fazer uma igreja. Então, independentemente das nossas diferenças, né, nós temos dentro do ramo do cristianismo, né, os protestantes, os católicos, os ortodoxos. Dentro do protestantismo nós temos várias correntes, né, congregacionais, presbiterianos, assembleianos. Nós somos um corpo, somos igreja do Senhor, todos nós. Então, não podemos nunca nos esquecer disso, que a Igreja de Cristo, né, sugere a comunidade, né, de sermos participantes de uma mesma coisa. Tem também que alguns exemplos na Bíblia que falam a respeito desse trabalho em equipe, desse companheirismo, né? Isaías vai falar, né, de um ao outro ajudou e o seu companheiro disse, esforça-te. É algo como um ânimo, né? Nós precisamos estar estimulando uns aos outros, né, no trabalho em equipe, dando ânimo, né, botando para frente, falando de coisas que nós precisamos fazer, mas incentivando um ao outro, né? Isso é muito importante, a Bíblia nos mostra isso. E mostra também na missão. Jesus, quando envia pessoas para cumprirem a missão, ele não envia pessoas, né, isoladas para lá. Quando ele envia os 12 e envia os 70, ele vai mandar de 2 em 2. Né? Ele manda sempre duplas, nunca ninguém sozinho. Né? Tanto para, né, ajudar na caminhada, tanto para enfrentar os desafios que estão por vir. Sempre nós vemos Jesus incentivando a que não sejam simplesmente pessoas, né, tomando atitudes por si próprias ou indo, né, individualmente, mas sempre, né, acompanhados. E nós podemos também fechar essa parte vendo essa frase que está aí na nossa tela. Tanto a vida cristã como o trabalho cristão são exercitados coletivamente. Gente precisa de gente.
não é bom estar só. Então que a gente possa entender isso, que ser cristão é trabalhar em equipe. E nós sempre estamos sendo, estimulados por Deus a trabalhar em equipe. Mesmo que seja muitas vezes difícil, as dificuldades existem, mas nós fomos feitos para viver em comunidade, para sermos o povo de Deus e nos empenharmos em trabalhar juntos para alcançar os objetivos que temos. E o autor vai falar também a respeito do como servir, né? E ele fala sobre os servos, né? Que na verdade, na tradução é um pouco amenizado, né? Mas na verdade é escravo. E mostra alguns tipos, né, de servos. E vai mostrar aqui na Bíblia alguns tipos. O primeiro deles é o servo que era obrigado, né, aquele que era capturado na guerra. É interessante que a palavra, né, o escravo ali no hebraico é a mesma que estrangeiro, ou seja, eram aquelas pessoas que eram de outro povo. E geralmente se escravizavam pessoas de outros povos quando venciam as guerras, e aquelas pessoas eram obrigadas ali a trabalhar por ter sido capturadas. Outro tipo de servo eram aqueles servos que adquiriam essa condição por conta, às vezes, de algo que eles fizeram. Ou seja, para pagar uma dívida que ele contraiu, uma dívida que ele não tinha condição de pagar, ele ficava como escravo durante um tempo até aquilo ser quitado. E tem também o último, que é o servo agradecido. No povo judeu, Deus orienta a eles a não escravizarem pessoas, né, da sua própria nacionalidade. Mas quando isso acontecia, como o motivo que a gente viu anterior, né, o servo por dever, ele tinha um tempo para ficar como escravo. E esse tempo era um período de 6 anos. Depois dos 6 anos, então aquela pessoa tinha que ser liberada do seu trabalho escravo. Mas tinha algumas pessoas que, depois desse tempo vencido, queriam ficar ali por terem, às vezes, se afeiçoado àquele senhor a quem elas estavam servindo como escravos, e dava o tempo, os 6 anos, e elas não queriam voltar à sua vida de liberdade normal. Então era feita uma coisa: aquelas pessoas que declaravam essa intenção de permanecer com aquele seu senhor, elas recebiam uma marca na sua orelha. Até tinha que ser muito amor mesmo, porque até para fazer essa marca, acho que era algo bem dolorido. Porque fala que, no texto bíblico vai falar que era prensado, né, ali contra a porta. Então devia ser algo bem doloroso. Mas a pessoa que continuava servindo por amor, tinha que ter essa marca para mostrar isso no seu corpo. Então, quando nós pensamos, esse deve ser o tipo de serviço que nós desempenhamos na casa do Senhor, né? Servir por amor, não por obrigação, ou não para ganhar elogios ou nada desse tipo, mas saber quem é o Senhor que nós servimos, saber tudo que Ele fez e faz por nós, e por isso termos um coração grato e fazermos aquilo a que Ele nos capacitou, nos deu dons da melhor maneira possível. E na próxima tela tem uma frase que fala a respeito de quem quer adquirir status, poder ou reconhecimento público
não deve procurar integrar-se a nenhum ministério da igreja. Mas quem almeja ter uma oportunidade de servir a Deus, buscando verdadeiro sentido para a vida, encontrará ali o lugar certo. Que frase bonita, né? Frases bonitas. E é uma verdade. Nós encontramos, na igreja, um local onde nós podemos desenvolver nossas habilidades. Se nós quisermos, realmente tivermos no coração de um servo agradecido a Deus, nós podemos, na igreja, desempenhar aquilo a que Ele nos capacitou, podemos ser úteis na obra de Deus, servindo aos nossos irmãos e nos dispondo àquilo que necessita ser feito. E mostra também aqui o perfil para os ministérios, né? E nós vamos fechar então com esse perfil que é mostrado aqui. E ele mostra alguns pontos que precisam ser considerados para aquelas pessoas que desejam ser voluntárias nos ministérios na casa do Senhor. O primeiro deles toma o serviço como um sentido de missão. Se compromete com o desafio de trabalhar buscando oferecer o melhor para Deus com o coração de servo, estimulando o reconhecimento mútuo de trabalho de cada um. O próximo ponto gosta de trabalhar prioritariamente em equipe, fazendo com que cada pessoa tenha a oportunidade de contribuir até o limite do seu potencial. Número 3. Deseja honrar a Deus e valorizar as pessoas com a execução de qualidade e com excelência em tudo aquilo que faz e pelo modo como faz. Número 4. Busca e incentiva formas apropriadas para a resolução dos problemas apresentados e soluções inovadoras que frutifiquem em resultados para a comunidade. E o 5. Quer dedicar talentos, dons, tempo e dinheiro nas ações da igreja, investindo sua vida e compartilhando as experiências vivenciadas e os benefícios de servir a Deus. Número 6. Defende a necessidade de correspondência entre a missão que um voluntário deseja realizar com os dons espirituais que Deus lhe deu e com outras características singulares que ele possui. Ponto 7. Não tem ânsia de poder e de reconhecimento, mas de contribuição. Não tem preocupações com status, mas com solidariedade. E a última, encontra realização e motivação suficientes na tarefa e no propósito de contribuir, aceitando um ambiente de trabalho com menos conforto, com mais carência de recursos e maior necessidade de atração pessoal. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos ficar por aqui. Queria que você refletisse acerca de tudo que nós falamos aqui e queria desafiar você a pensar no que você pode ser útil na obra do Senhor. A pensar naquilo que o Senhor te capacitou, te deu dons e que você precisa colocar à disposição. Eu sei que o trabalho em equipe muitas vezes é difícil. Precisa se ter habilidade, boa vontade para que as coisas caminhem, fluam bem, que a gente tenha um bom relacionamento. Mas nosso Deus é um Deus relacional e Ele quer que nós vivamos intensamente essa vida em comunidade. E Ele deseja que nós trabalhemos, como um corpo, como uma equipe coesa, sabendo de onde nós viemos e o que nós queremos e de que maneira nós podemos contribuir para que a sua mensagem, o Evangelho de Jesus Cristo, possa ser conhecido de todas as pessoas. Eu não sei qual é o seu talento, qual é o seu dom, mas eu sei de uma coisa: é necessário que você se coloque à disposição com aquilo que você tem para servir ao Senhor. Então, na próxima semana nós daremos continuidade a essa aula,
tratando da parte mais objetiva do trabalho em equipe. Então, que Deus te abençoe e até lá!